último dia em Cusco. Estamos indo ao Vale do Sul. E depois, se der tempo, a gente vai voltar para entrar aqui no Poricancha. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vamos voltar para ir pro Poricancha, pro mercado municipal, comer um queijinho frito e comprar nossas lembrancinhas do Peru. No dia 7 de outubro é celebrada a Virgem do Rosário e a gente encontrou diversas procissões logo antes de sair de Cusco. O tour do Vale do Sul passa por Chipón, Piquillacta e Andahuay Ilhas e tem breves paradas por Oropesa e Saía. Nós deixamos esse tour para o final da viagem, mas se você quer conhecer o Vale do Sul, eu recomendo que coloque no começo da sua, para que as belezas naturais e as magníficas construções incas não ofusquem um pouco o que você verá nesse passeio. Essa ilha é a Santa Felicidade de Cusco. Espaço dos restaurantes. Vamos visitar uma galeria aqui em Chipón, que tem as primeiras fotos tiradas por Hiram Bingham. Esse é o Percy, que nos contou uma outra visão sobre o descobrimento de Machu Picchu, diferente daquela contada no livro de Hiram Bingham. Um outro peruano historiador chamado Augusto Lastarria já conhecia esse lugar. E Machu Picchu não era desabitada. Nessa foto a gente pode ver 3 famílias que moraram lá e que foram praticamente expulsas do lugar depois do incêndio que o Hiram Bingham fez para tirar todo o mato dali. Esse incêndio também danificou boa parte das construções que existiam em Machu Picchu. Mas essa parte da história a gente geralmente não conhece. Después del siniestro, estas familias se fueron pacíficamente del lugar. No llama la atención pacíficamente. Hay que subrayar, ¿no? Nadie se va pacíficamente después que le queman la casa. Sin embargo, eso es lo que manifiesta Bingham. Yo estoy parafraseando su libro. Libro que había tenido una demanda increíble en el mercado. Dice que se vendía como pan caliente. Aqui com explicações do Percy sobre o descobrimento, entre aspas, de Machu Picchu pelo Hiram Bingham, que era um professor de Yale, que fez um monte de besteira. As fotos mostram ali que ele colocou fogo em Machu Picchu e acabou destruindo várias evidências históricas e vários edifícios de Machu Picchu também, além de desabrigar 3 famílias que moravam lá. Pra cá. Cheira, não sei se é sombra, assim. Bem, senhores, já estamos chegando. Chegamos em Chipón, considerado o parque arqueológico com a melhor obra de engenharia hidráulica dos Incas. Eles construíram isso aqui há mais de 700 anos, na época do Viracocha, e isso aqui ainda funciona. A água flui direita e esquerda aqui há 700 anos sem parar. Usavam técnicas aqui para diminuir a velocidade, para a água não correr muito, que eram zigue-zagues e aqui um S. Aí a água corre lentamente. Agora que eu enxerguei o zigue-zague que ele falou. Aqui, ó. Não é reto. É zigue-zague. Daqui a água vem para cá. E desce lá para as cachoeiras.
Até parece mentira, mas toda a água que corre por Tipon vem de uma única fonte de água, que os incas acabaram protegendo com paredes laterais para que os terremotos que acontecem na região não acabassem soterrando essa fonte. Ali a água parece que está totalmente parada, mas na verdade não, ela está fluindo e a gente até jogou ali uma folhinha para ver essa água correndo lentamente para os outros locais de Tipon. Toda essa água vem de uma montanha nevada que se chama Pachachusán e fica a mais ou menos 8 quilômetros de Tipon. Doguinho aproveitando a engenharia inca aqui, ó. Esse era um trono que se parece muito com uma banheira, onde o Inca sentava ali para receber a água sagrada que vinha da montanha, onde ele podia se banhar, beber essa água ou simplesmente fazer algum ritual de cura. Essa que a gente acabou de ver era uma fonte cerimonial, onde os incas sentavam ali, colocavam seus cotovelos, para ficar bebendo água sagrada da montanha. Aqui a gente já consegue ver que a água está correndo de uma forma mais rápida e foi justamente por isso, para tentar controlar a velocidade da água, que os incas criaram várias técnicas hidráulicas aqui em Tipon. Eles também usavam os canais para irrigar esses grandes campos de agricultura, simplesmente barrando a passagem da água com pedras, até que esses campos ficassem cheios de água e depois eles liberavam a passagem da água novamente. Estamos na cidade dos pães. Esse aqui é o pão de chutá. Oropesa tem uma panificadora ao lado da outra. Essa que a gente conheceu se chamava Ermita, e nesse forno enorme cabem aproximadamente 50 pães de uma vez só, que demora uns 40 minutos para ficar pronto. E o marketing das panificadoras é sempre igual, essa sacola aí balançando para chamar a atenção das pessoas. Esta é a cidade de Piquillacta. É uma civilização pré-inca chamada Huari. E a gente só vê aqui mais ou menos 20% da cidade, porque eles ainda não desenterraram o restante. Ela era uma cidade toda amuralhada. Então aqui atrás dá pra ver os muros. Que é maior que Machu Picchu, mas foi feita pelos Huari, que é uma civilização pré-inca, e foi abandonada por eles antes dos incas chegarem até aqui. Eles voltaram para a cidade de origem deles, que é Ayacucho. Lá atrás tem um vale bem bonito. Essa cidade tem aproximadamente 2 quilômetros quadrados e ela era toda cercada por muros. Depois de abandonada, Piquillacta foi destruída pelo tempo, ficando encoberta depois de alguns terremotos. Algumas das casas encontradas aqui provavelmente eram da nobreza ou serviam como templos, pois além da argila nas paredes, elas também tinham uma camada de gesso que vinha das montanhas ao redor da cidade. Aqui já com a argila, e aqui dentro tem uma parte já com gesso que eles usavam para a casa ficar limpinha e a argila não cair o tempo inteiro. Pó de argila. E as paredes eram bem grossinhas para ficar quentinho no inverno e fresquinho no verão.
E aqui era a praça principal deles, onde eles descobriram muitas estátuas de guerreiros Wari, inclusive estátuas de guerreiras mulheres. Esse é um sítio arqueológico descoberto apenas em 1962, então ainda há muito trabalho a ser feito para desenterrar todas as casas. Depois dessa visita, a gente foi almoçar na cidade de Saía e provou o famoso chicharrón. Terminamos agora o tour do Vale do Sur e vamos experimentar o famoso chicharrón com maíz e papas. Olha, que beleza! Porquinho. Milho com porco. Milho com porco. Aqui também, milho com porco. Chicharrón. El chicharrón. Tá nessa panelona aqui, depois eu vou... A nossa última parada antes de voltar para Cusco foi na cidade de Andahuaylas, para conhecer a igreja de São Pedro, que é conhecida como a Capela Sistina da América. Essa imagem que você está vendo aqui é do Google Maps, então se você quiser explorar um pouco mais essa igreja, é só entrar lá e olhar, porque ela realmente é linda. A gente não comprou ingresso para entrar na igreja, mas a gente acabou não se arrependendo, porque lá fora, como era um dia de festa, estava tendo uma celebração muito legal. Essa é a chamada contradança, uma sátira ao europeu. Existem alguns personagens principais nessa dança e outros ali mais coadjuvantes, mas eu adorei ficar assistindo isso tudo por alguns minutos com a igreja de São Pedro ao fundo, que deu um charme todo especial. Já de volta em Cusco, a gente foi visitar Coricancha, ou Templo do Sol, que foi a construção religiosa mais importante durante o Império Inca. Hoje, para visitar Coricancha, você tem que comprar um ingresso à parte, ele não faz parte do boleto turístico. O que faz parte do boleto turístico é apenas o museu e também o Pátio Coricancha. Como a gente não pode ver uma fila que já quer entrar, a gente ficou esperando para ver o alinhamento das 3 janelas. Certinho, as 3 janelas aqui, ó. No mesmo nível. Ó, aqui era uma pedra num lugar chamado Aposento Equinocial. Provavelmente a pedra recebia a luz do sol, como tá aqui, para que eles soubessem exatamente que período do ano que era. Vou dar um look nessa paredinha aqui. Super retinha. E aqui, bem juntinha as pedras, ó. Essa era a sala do raio e o tamanho das paredes. Esses são os diferentes tipos de blocos que eles usavam. Vários encaixes. Perfeito.
Aqui é como era Coricancha. Aqui a gente tem o convento de São Domingo. E lá dentro tá a parte construída pelos incas. Before going outside, let's enjoy inside. Ó, aqui tem várias peças que provavelmente foram tiradas das construções originais. E ali no chão tem um desenho do condor, do puma e da serpente. São os 3 animais que representam o céu, a terra e o mundo inferior. Diego quis comprar uma mandarina aqui no mercado. Faz uns 10 minutos que ele tá descascando. Faz uns 10 dias que eu tô com vontade de comer e não me deram. Ai, não me deram. Tive que comprar. Teve que comprar, porque dá eles no fundamento. Pra fechar, aqui no mercado de São Pedro, eu pedi um queijo frito. Achei que vinha só o queijo, mas vem pão. Então, um sanduíche. Pãozinho com queijo frito, aprovado. O Diego ficou com inveja de mim e pediu um pão com ovo. Pão com ovo frito. Com ovo. E aí foi pegar uma coca Gelada. e não ao tempo e não deu certo. Veio uma coca quente. Já tá tudo fechado, ó. É aqui no meio, no corredor aqui. Ah, é aqui no corredor. Não, aqui. Nesse corredor. Aqui? Não. Não tem. Já era. Vamos, sei? Vamos. É bom trazer dinheiro aqui pro Peru para não precisar usar caixa eletrônica. Essa é a fila do caixa eletrônico. Tava menor de tarde, agora aumentou. Eu achando que já tinha acabado tudo aqui no Peru, era só dormir. Olha o que tem na frente do nosso hotel. Hoje e amanhã estão tendo celebrações da Virgem do Rosário. Ah, moço, justo agora. Usando, não dão mais. Tchau, Cusco! Estamos indo embora. Hasta luego. Hasta luego.